Sexta-feira, dia 2 de julho, estamos reunidos mais uma vez para a nossa leitura diária da Bíblia segundo a liturgia da palavra na missa. E estamos, nesta semana, vendo a vida de Abraão e Sara, e hoje chegamos ao último capítulo da vida de Abraão e Sara. O que aconteceu com Abraão e Sara no final da vida, não é? Então, é uma passagem toda parcelada. Nós vamos começar no capítulo 23, do 1 ao 4, e depois o versículo 19. Aí depois continuamos no capítulo 24, do 1 ao 8, e depois saltamos para o versículo 62 ao 67. Então não se preocupe, que durante a leitura eu vou te orientando e você vai acompanhar a gente. Bom, o que acontece aqui? Abraão chega ao fim da vida com o filho da promessa, Isaac. E só que uma das promessas de Deus é que eles iriam possuir aquela terra. E Abraão ainda não possuía, não tinha título de propriedade ali. E aí acontece que Sara morre, vem a falecer. E Abraão então tem que comprar um lugar para sepultar sua esposa. Geralmente eram em cavernas, não é? E aquela região ali dos estrangeiros onde ele morava não era permitido ter propriedade. Mas para sepultar a esposa, foi-lhe permitido comprar uma terra ali. E aí, essa promessa de ter uma propriedade naquele lugar onde Abraão já tinha construído vários altares ao Senhor, esse título já é o início do cumprimento da promessa de Deus. Porque aí, nesse mesmo lugar, será enterrado Abraão, seu filho Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, esposa de virá ser a esposa do seu filho Isaac, e Lia. E aquele lugar vai se tornar futuramente um lugar de peregrinação de judeus e árabes, um lugar santo para eles, né? É tão importante que vai ser esse lugar aqui. Mas imagine só, né, que coisa. Justamente por comprar um lugar para poder enterrar Sara é que se cumpre a promessa de que ele seria proprietário ali. Vamos à leitura então? A primeira leitura, Gênesis capítulo 23, versículo 1. Morte e sepultura de Sara. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariate Arbe, hoje Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Het, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Versículo 19. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, de fronte de Mambré, hoje Hebrom, na terra de Canaã. Então ele tem um título de propriedade naquela terra. Agora, vamos ver o que acontece com Isaac. Isaac precisa se casar. E aí, Abraão então resolve que ele não deve se casar com alguém ali daquela terra, mas alguém da sua descendência, de lá de onde ele veio. Então ele vai pedir a um servo que volte lá da terra onde ele veio para procurar uma esposa para Isaac. E aquele homem pergunta: e se ninguém quiser vir? Ele fez esse homem jurar que iria lá buscar uma esposa para Isaac. Caso ela se recusasse a vir, este homem estaria livre do juramento. Mas havia um outro perigo também. O perigo de que Isaac não viesse a gostar da Rebeca, que virá a ser a sua esposa. Há uma história muito conhecida no Brasil de que Dom Pedro II ele foi prometido em casamento para uma moça europeia que veio a ser sua esposa de verdade. E ele foi no porto esperar chegar de navio a sua esposa da Europa. Mas ela tinha muitas qualidades, mas não tinha beleza. E dizem que Dom Pedro II ficou profundamente decepcionado, porque ela não era bonita, a esposa de Dom Pedro II. Isso desgostou o coração dele muito, porque ele certamente esperou uma vida inteira pela sua princesa, e de repente chegou uma mulher que não condizia com aquilo que ele imaginava que era a princesinha que vinha lá da Europa, né? Esse perigo
também pode acontecer que com Isaac foram buscar uma esposa para ele, e se ele não gostasse? Porque Abraão queria alguém da descendência dele, da família dele, do sangue dele, da terra de onde ele veio, para se casar com Isaac. Vamos ver o que aconteceu então. Capítulo 24, versículo 1. Isaac e Rebeca. O velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: põe tua mão debaixo de minha coxa. Isso era um gesto para fazer um juramento. E quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste? Ou seja, aí ele teve outra ideia. Bom, se a mulher não quiser vir, então eu posso levar o seu filho para se casar lá? Mas aí não iria se cumprir a promessa de que ele ia habitar aquela terra com a sua posteridade, não é? Isaac ia acabar morando lá da terra de onde ele veio. O servo respondeu isso, para o Senhor: posso levar o teu filho então para lá, se ela não vier? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. Isso não, entende? O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade, este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas, se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Bom, e aí, como é que vai acabar essa história? Ele foi lá atrás e encontrou uma moça chamada Rebeca, e ela aceitou vir com ele. Versículo 62 agora. Isaac tinha voltado do poço de Lai-Roi e habitava no Negueb. E agora ele vai ver pela primeira vez a sua futura esposa. Uma tarde, em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaque e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, desposou-a, e ela tornou-se sua mulher muito amada. Muito amada. E desse modo, Isaque consolou-se da morte de sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um casamento feliz. Ele encontrou a sua mulher muito amada, lá da parentela de Abraão, e veio habitar essa terra prometida por Deus a eles, não é? Vamos ao Salmo. Salmo 105, do versículo 1 ao 5. Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá pregoar os seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo, assisti-me com o vosso socorro, para que eu prove a felicidade de vossos eleitos. Compartilhe do júbilo de vosso povo e me glorie com os que constituem a vossa herança. Amém. Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 9, de 9 ao 13. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vocação de Mateus, o autor do Evangelho. Partindo dali,
Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas, e disse-lhes: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Mateus era cobrador de impostos. Os judeus odiavam os cobradores de impostos, mas Jesus não tinha esse tipo de discriminação, pois chamou um cobrador de impostos para ser um dos seus discípulos, que se tornou apóstolo. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, cobrador de impostos, numerosos publicanos e pecadores vieram, sentaram-se com ele e seus discípulos. Publicanos, cobradores de impostos e pecadores, Jesus sentou-se à mesa com eles e ainda chama um deles, Mateus, para ser um dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero misericórdia e não sacrifício. Oséias 6,6. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho é a mensagem de acolhimento do pecador. Quando nós vemos alguém errado, não é para ser rejeitado, é para ser acolhido, é para trazer para o lado de Jesus. Jesus ia ao encontro dos pecadores, sim. Jesus não nega que eram pecadores, não nega que eram errados, mas dizia ele: não são os que precisam de médico, são os doentes. E eu vim buscar e salvar o que estava perdido, eu vim buscar e salvar os pecadores. E esta, meu irmão, é a minha sorte, a sua sorte. Jesus veio buscar e salvar os pecadores. Se esta é a missão do Senhor, peçamos: salvai-nos, Senhor, sem demora. Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Eis aqui, Senhor, alguém que precisa de ser salvo, de ser resgatado, alguém que precisa de salvação. Sou eu, Senhor. Livra-me, Senhor, de todo orgulho espiritual de condenar a outros, de apontar o dedo a outros. Não, Senhor. Que eu possa lembrar que pecador também sou e também necessitado de misericórdia. Amém. Irmãos, estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Voltamos amanhã, sábado, com a liturgia do dia. Fique com Deus.